Boa tarde a todos, meu nome é Luciano, eu sou analista de redes do Serpro, onde eu atuo desde 2005. São aí 12 anos atuando com monitoração, com ferramentas de monitoração, e há mais ou menos uns 8 anos trabalhando com os ABICs. Eu vou mostrar para vocês hoje uma solução customizada que a gente desenvolveu para atender alguns itens do contrato de prestação de serviços do Serpro com os seus clientes, com relação ao cálculo de disponibilidade dos serviços e a gestão em cima dos eventos para alterar o valor do percentual quando necessário. Então, um pouquinho sobre o Serpro. O Serviço Federal de Processamento de Dados é uma empresa pública ligada ao Ministério da Fazenda que provê infraestrutura e serviços de TI para os seus clientes. Clientes essas empresas também do governo federal. Empresas como a Receita Federal, cujo principal serviço, acho que todo mundo aqui conhece, inclusive o prazo é segunda-feira, declarar o imposto de renda, não esqueça. Assim como o portal da Receita e rede local, links de acesso remoto. Um outro serviço importante é o FNE do Denatran, que é o Sistema de Notificação Eletrônica de Multas, pagamento com descontos, etc. E o Serpro também é um fornecedor de certificação digital, um dos principais do país, sendo uma autoridade certificadora do ICP. Como que estão os ABICs no Serpro? Primeiramente, eu tenho que te explicar como que funciona a administração do Serpro. Ela é dividida por regionais, como vocês podem ver aqui. A sede é em Brasília e 11 regionais espalhadas pelo Brasil, conforme esse mapa aí. E a gente tem os ABICs de forma distribuída, justamente para acompanhar essa infraestrutura. Então, nós temos 11 servidores ABICs, um em cada uma dessas regionais, monitorando os hosts do Serpro e dos clientes daquela região. Nós temos os proxies dos ABICs, que são utilizados em redes isoladas, e a gente monitora aí os hosts por agente dos ABICs em servidores, SNMP para equipamentos de rede, o ICMP para monitoração básica de disponibilidade para qualquer host, e monitorações avançadas, de acordo com a necessidade, a gente customiza scripts escritos em Shell ou em PHP. Dessa forma, a gente faz o gerenciamento da infra e do serviço de rede do Serpro e de todos os seus clientes, de acordo com o contrato de cada uma delas. Em termos de números, no Serpro hoje nós temos um ambiente bem grande, os ABICs, somando esses 11 servidores aí, nós temos mais de 12 mil hosts monitorados, uma quantidade de templates aproximada de 130 templates, utilizados em todos os ABICs regionais. Então, esses templates geram aí quase 800 mil itens e mais de 230 mil triggers habilitados. Então, o ambiente é realmente muito grande e muito heterogêneo. Bom, qual que é o cenário, dessa solução que eu vou apresentar? A questão do que está previsto nos contratos de prestação de serviço que o Serpro assina com seus clientes. Então, no contrato de prestação de serviço, que pode ser de rede local, de rede longa distância, links de acesso, como centros de dados, como a gente está implementando agora, e a disponibilidade, e também Infovia. Infovia é uma rede metropolitana, um anel de interconexão entre os clientes. Todo tipo de serviço desse que o Serpro presta para os clientes tem vários itens no contrato. Por exemplo, o Serpro, além de prover o serviço e garantir o ANS contratado, a ANS, tá, gente, para quem estranhar a sigla, a ANS, é Acordo de Nível de Serviço. Nada mais, nada menos do que o nosso famoso SLA, que todo mundo aqui conhece. Ele está em português pelo simples motivo que o Serpro, por ser uma empresa pública federal, uma das premissas de transparência do governo é que todos os termos sejam em português. Não existem termos em inglês nos portais do governo, portanto, ANS. Então, assim, além de garantir o ANS que é contratado, o Serpro também precisa medir esse ANS e mostrar para o cliente qual foi o ANS, qual foi a disponibilidade calculada e como chegou-se a EFI cálculo.
E isso tem que ser publicado num portal web. O CERPRO tem um portal web para a gestão de TI, para os clientes acessarem. Cada cliente tem o seu perfil, ele acessa esse portal e visualiza as informações, inclusive esse relatório aqui. Esse relatório deve conter os indicadores e como se chegou a esses indicadores. Então, obviamente, a gente está falando em calcular a disponibilidade, nós vamos usar serviços de TI, que já é uma solução nativa dos Zabbix, todo mundo conhece. Então, bora lá, vamos usar serviços de TI. Só que aí a gente tem algumas dificuldades e surgem alguns desafios aqui para a gente. Primeiro, a interface de monitoração do serviço de TI, ela é inadequada para essa função que a gente quer, que é gerar um relatório de dados, emitir esse relatório e mandar para o cliente. Essa tela não é um relatório. E, além de tudo, principalmente, a gente tem a necessidade de descartar alguns alarmes, alguns eventos, né, incidentes que alteraram a disponibilidade daquele serviço, quando a responsabilidade não é do CERPRO. Eu já vou explicar na sequência que situações são essas. Também eu não consigo fazer isso nativamente pelo serviço de TI. Além disso, para a gente configurar essa árvore aqui de serviço de TI, o que acontece? A estrutura, né, de rede do CERPRO, ela é muito grande. São vários clientes, são várias localidades, são vários hosts. E é uma estrutura dinâmica. Pode ser criado um host hoje, pode ser deletado um host amanhã, um host pode alterar de nome ou de IP, então tem que alterar a trigger. Então, tornou-se muito difícil para a gente, numa estrutura tão grande, manter essa base aqui atualizada. Então, a gente sentiu a necessidade de automatizar isso aqui. Então, esses foram os desafios encontrados. E quais as soluções? Se o Zabbix nativamente não fornece esses recursos, nós resolvemos customizar os Zabbix para que atenda. Então, aqui começam as nossas customizações. Primeiramente, um script desenvolvido em PHP e utilizando a API dos Zabbix, com execução diária, que faz o sincronismo dos serviços de TI com os grupos de hosts monitorados. Então, essa árvore aqui, a gente vai alimentar ela automaticamente utilizando a API. Ele vai consultar os grupos de hosts e os hosts que estão cadastrados, de acordo com a nomenclatura do cliente ou nomenclatura do serviço, e através das consultas API de GET, de CREATE, de UPDATE, a gente vai sincronizar com a árvore de serviço de TI, usando a API do IT Service, de acordo com os nomes dos grupos e dos hosts, a gente mantém essa árvore atualizada. E com a execução diária, essa árvore fica atualizada automaticamente. A segunda parte da customização é a interface. Como a gente tinha aquele problema da interface de serviço de TI, que tem elementos gráficos, até para você copiar e colar os dados e gerar numa planilha, fica difícil, fica inviável o formato dos dados, né? Então, a gente customizou essa interface aqui, onde o usuário seleciona nessas combos qual que é o serviço, qual que é o cliente, a localidade desse cliente e o período. Aqui também temos períodos customizados, porque o CERPRO tem períodos específicos de aferição com os clientes. Por exemplo, do dia 11 de um mês ao dia 10 do mês seguinte. Então, também era uma necessidade de se customizar isso, né? Pelos períodos padrão dos Zabbix não dava para fazer isso. Então, o relatório, na verdade a tela que é gerada, né, ele mostra os serviços aqui, né, com a localidade do cliente, o serviço, o nome do cliente, né, e o percentual, o que está no SLA e o que foi atingido. E aí tem uma customização de ver eventos, onde você pode visualizar os eventos e aí fazer essa gestão que a gente precisa. A possibilidade de descartar um evento, quando a responsabilidade não é do CERPRO. E quando a responsabilidade não é do CERPRO? Por exemplo, faltou energia na localidade, desligou o roteador, desligou tudo, caiu o link. Pô, o que o CERPRO tem a ver com isso? Caiu a energia, né? O fornecimento do serviço do CERPRO não foi o responsável pela indisponibilidade. E o cliente sabe disso. Uma outra situação, o cliente vai fazer uma manutenção na localidade.
Ou a moça da limpeza foi limpar lá, esbarrou a vassoura, passou o pano, derrubou o roteador. Caiu o link, ficou meia hora fora, que a moça obviamente não sabe o que ela fez. E aí o que acontece? O CERPRO não pode ser penalizado por algo que não é responsabilidade dele. Então, justamente por essa questão, tinha-se a necessidade de descartar esse incidente e tirá-lo do cálculo da disponibilidade. E é justamente isso que a gente faz aqui. Quando o operador de rede lá na monitoração visualiza o evento, ele faz um acknowledge, né, ele escreve uma mensagem que por padrão não aparece diretamente na tela de eventos, né, você tem que clicar. Nessa customização ele já aparece direto na tela e aí o gestor pode descartar esse evento de acordo com a informação que tem aqui. Tem um vídeo demonstrativo que vai mostrar exatamente a utilização dessa interface. Então aqui, selecionamos o serviço A, o cliente X, né, um ambiente aqui hipotético, a localidade desse cliente, o período e aplicar. Então tem aqui esse host, o percentual ali de 99,23, acho que é isso. Entrou nos eventos e encontrou aqui um alarme de 11 minutos, falta de energia elétrica na localidade. Opa, não é responsabilidade do CERPRO, vamos descartar. Confirmou que quer descartar, aplica aqui a atualização, evento descartado, pelo usuário que fez. E o percentual atualizado ali para 99,34. Então é dessa forma que a customização funciona, altera o indicador para que, entre aspas, né, seja feita justiça, digamos assim. Agora, como é que a mágica funciona? Como é que esse incidente sai do cálculo? A mágica funciona aqui, ó. Existe uma tabela na estrutura de tabelas do banco de dados dos Zabbix chamada Service Alarm. Quando um IT Service é criado e você associa esse IT Service a uma trigger, é através da alteração de status dessa trigger que o Zabbix vai saber como calcular o percentual de disponibilidade. Então, a trigger é, por exemplo, o ping de um roteador. O roteador caiu, o ping parou de responder, disparou a trigger. Esse status foi alterado de 0 para 5, por exemplo, que 5 é o desastre, né, e a severidade de desastre. Aí o Zabbix gera uma entrada nessa tabela aqui, ó, contendo o ID do Service ID e o clock, que é o timestamp exatamente do momento em que isso ocorreu. Aí depois de um tempo volta, normaliza. Ligaram lá o roteador na tomada, ele ligou, funcionou. Ele gera uma nova entrada com o valor 0, com o instante em que ocorreu. O que o Zabbix faz? Ele calcula a diferença entre o 5 e o 0 na sequência crescente, né, de eventos. Ele calcula a diferença aqui entre os timestamps, determina o número de minutos, por exemplo, 11 minutos daquele evento que foi da demonstração, e aí ele ele calcula esses 11 minutos com relação ao tempo total do período de aferição que você está usando para tirar o percentual de indisponibilidade que ocorreu por conta desse alarme. E o que a customização faz quando o usuário clica em descartar eventos? Eu customizei uma função, né, que está dentro do código do front-end, uma funçãozinha em PHP, que faz justamente isso. Quando ele clica lá para descartar aquele alarme, ele encontra, através do ID, do serviço e do clock, ele encontra nessa tabela essa entrada, que está com o valor 5, e altera para -1. Por que altera para -1? Faz um update, né? Por que alterar para -1? Porque o Zabbix vai buscar um valor positivo maior do que 0, que se refere à severidade da trigger, no caso, o 5. Se eu coloco o valor -1, o Zabbix não encontra essa entrada com a severidade de desastre. Se ele não encontra, ele descarta, ele passa para o próximo. Então ele esquece esse -1, esquece o 0 seguinte a ele, que foi a normalização dele, e vai pegar o próximo, que é o 5 aqui. Então é dessa maneira que, entre aspas, a mágica acontece. Aí tem uma outra situação, descarte parcial. O que seria o descarte parcial? Quando apenas uma parte do período do incidente não é responsabilidade do CERPRO. Aí você vai pensar, pô, mas isso é esdrúxulo, como que pode isso? Pode, e é muito comum numa estrutura do tamanho do CERPRO. Por exemplo, houve um incidente de um circuito de um cliente. Aí o CERPRO viu nos Zabbix que está com incidente, verificou o primeiro nível de atendimento, identificou que realmente tem uma falha e manda o técnico lá. Aí o técnico vai com a mochilinha dele, com a ferramenta dele,
toca a campainha lá, aí aparece segurança lá. Opa, aqui você não pode entrar. Porque é sábado, 9 horas da noite, não tem ninguém aqui, o responsável pelo equipamento não está aqui, e me desculpa, eu não posso te autorizar a entrada. O cara foi acionado, mas não chegou ainda, só vai ter que aguardar aqui o técnico chegar. Então, na prática, o que acontece? O CERFO foi impossibilitado de atender o cliente. Ele pode ser punido por isso e pagar uma multa, ser glosado porque ele não conseguiu atender o cliente, porque o cliente não permitiu? Não, não é correto. E isso está acordado com o cliente. Então, o técnico ficou 1 hora lá esperando. Depois de 1 hora, o responsável pela área técnica do cliente chegou e ele fez o atendimento. Então, teve um evento, um incidente de 3 horas, mas durante 1 hora o técnico ficou aguardando. Então, descarta-se esse período de 1 hora do cálculo da disponibilidade. Como que a gente faz isso? Utilizando a função dos ABICs, só que de forma customizada, a função downtime único. Downtime único é uma configuração de IT Service onde você define que determinado período específico, com data e hora de início e data e hora de término, os ABICs vai desconsiderar do cálculo da disponibilidade. Então é justamente isso que a gente faz aqui. Tem uma telinha customizada que chama essa tela aqui e gera um downtime único para descarte parcial. O próximo vídeo exibe exatamente essa ação. Então, novamente, selecionando o serviço, o cliente, a localidade, né? Aqui eu estou pegando um período específico, né? Customizado. Aí está aqui, 99,53%. Aí tem um alarme aqui, ó, entre 17h13 e 18h20, 1 hora e 7 minutos, em que tem a monitoração escreveu. O técnico foi impossibilitado de fazer atendimento entre 17h30 e 18 horas. Uma situação hipotética, né? Aí clicou ali, descarte parcial. Cai nessa telinha aqui, ó, de downtime. Aqui eu estou colocando como título, né, uma notinha descritiva. Eu posso pôr o número do ticket incidente que está sendo tratado. Escrito aqui, ó, aguardando o cliente. Qual o período? Foi no dia 2 de março, das 17h30, foi o início do período, até as 18 horas do mesmo dia, 2 de março. Então ele usa ali essa interface para colocar o período, vai clicar no adicionar e vai ser criado um downtime único para esse período de 30 minutos específico, que, por ser um downtime único, nativamente os ABICs já desconsideram. E aí a interface customizada faz essa leitura do downtime único e tem aqui a informação, evento parcialmente descartado. O período de 30 minutos foi o período de descarte. E o percentual alterado para 99,91. Ou seja, ele descartou aqueles 30 minutos, alterou o percentual. Dessa forma, faça a justiça, né? Digamos assim. A última etapa da customização, que vai atender todos os itens que estão no contrato, é justamente o relatório que tem que ser gerado. O que tem que ter no relatório? Tem o logo do cliente, tem o período de aferição, a localidade e o ponto. O SLA contratado e o atingido. Então aqui tem a relação de eventos que se chegou a esse SLA aqui, né? a essa disponibilidade, o tempo decorrido, o início e término de cada evento e a segunda parte do relatório, que são os eventos descartados. Quais eventos foram descartados, se foram parcialmente ou totalmente descartados, qual o usuário que fez a ação, o que ele descreveu para fazer o descarte e qual a mensagem que tinha sido inserida na monitoração que justifica essa opção de descartar. Então, ó, falta de energia elétrica na localidade, técnico impossibilitado de fazer atendimento entre 17h30 e 18 horas. Dessa forma, o CERFO está sendo transparente com o cliente e o cliente sabe por que esse percentual calculado foi alterado. Então, é feita a justiça, mas também é feita a transparência. Isso aqui, como que é desenvolvido? É um script em PHP, que eu desenvolvi utilizando uma biblioteca chamada FPDF, não sei se vocês conhecem. É uma biblioteca livre, gratuita, simples, fácil de usar, que gera arquivos em PDF. E esse mesmo script tem as APIs dos ABICs, que faz a consulta aos IT Services e aos eventos, formata, gera bonitinho. Depois que é gerado o script, os arquivos, o mesmo script exporta para o servidor web do portal.
para um local específico, que é o perfil de acesso do cliente. Então, o relatório é publicado lá no portal, o cliente acessa, confere, verifica, faz o teste, atendemos o contrato, fica todo mundo feliz e, dessa forma, customizando, a gente atendeu esses itens. Espero que tenham gostado. Estou disponível, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Perguntas? Não está no Git. O rapaz perguntou ali se está no Git, né, se está compartilhado. Eu vou responder porque ainda não está. Essa customização foi feita muito em cima das necessidades do CERP, do cenário específico do CERP. Então, assim, a leitura de serviços, a leitura de clientes, a leitura de localidades, tudo seguindo uma estrutura muito específica, regras de negócio definidas internamente no CERP. Então, assim, se eu pegar os códigos do jeito que estão e publicar, não vai funcionar a contento para qualquer um aqui. Por quê? Porque ele está seguindo as regras de negócio definidas internamente. Então, você tem que fazer adaptações em vários pontos dos códigos, né? Tanto no sincronismo de serviços de TI, quanto na geração do relatório, quanto nos combos de seleção de clientes de serviço. Tudo isso vai depender muito de como está os seus grupos de hosts, os seus hosts, a nomenclatura, as suas regras de negócio. Depende muito do ambiente específico. Por isso que não é uma coisa que já está distribuída para todo mundo usar, justamente porque tem essas particularidades. Mas se alguém tiver interesse em conhecer os códigos, as funções que eu utilizei, podem entrar em contato comigo. Aqui está o meu e-mail. Eu sou da Regional São Paulo, certo? Aqui está o meu e-mail. A gente bate um papo e a gente encontra uma forma de adaptar essas particularidades do código às necessidades de cada um. Tá? Vou fazer uma pergunta aqui. A parte de configuração do IT Service, né, o Zabbix, ele tem praticamente 2 algoritmos lá, né, All Children ou At Least One. São 2 tipos de algoritmo que ele usa para montar regras de afetação do serviço. Você sentiu necessidade de ter outro tipo de algoritmo, do tipo tantos por cento dos filhos com problema? Vocês nunca tiveram esse tipo de demanda? Não, o que a gente já teve e a gente utiliza de forma diferente são aquelas 2 opções que tem lá. Pelo menos uma ou todas. Isso tem situações, por exemplo, em que a gente só tem que considerar indisponível se todas aquelas triggers forem atingidas. Por quê? Porque tem redundância ali, né? Ou outras situações em que só vai ser determinado falha se todas tiverem caído. Ou outras situações, se qualquer trigger daquela falhar, é um incidente mesmo. Mas, diferente disso, a gente nunca teve. Uma necessidade diferente dessa não tivemos, não. Oi, aqui. Aqui? Oi. Achei. A minha pergunta é em relação ao descarte de eventos. Primeiro, se existe algum tipo de acordo entre a Serpro e o cliente para descartar o evento. Se vocês pegam algum tipo de aprovação deles, alguma concordância nesse sentido. Sim, isso é acordado com o cliente. Como eu falei, né? A questão de transparência. Tanto é acordado que no relatório que a gente gera e exporta para o portal do cliente, não estou conseguindo voltar aqui, mas assim, naquele slide eu mostro que aquele relatório que é exportado para o portal para o cliente acessar, ele tem a relação dos alarmes que foram descartados, a mensagem que foi deixada pela pessoa da operação de rede, justificando, né, por que aquele alarme foi descartado. Foi falta de energia elétrica e durou 25 minutos. Está escrito lá, são 25 minutos, a mensagem de falta de energia elétrica e evento descartado por fulano da Silva. Tem o nome do operador lá que fez o descarte. E o cliente sabe disso, é acordado com ele, e ele sabe que o CERP não pode ser penalizado por uma falta de energia elétrica na localidade ou por um desligamento acidental, né? Então isso é acordado sim. Tá? E só pegando um gancho da Tássia, o cliente também tem acesso ao relatório real, de issue real, do tempo real
independente se o problema foi com falta de luz, enfim, ele tem acesso ao audit total, real, do problema dele. Você fala o... Porque tu pode o percentual correto? É, correto. Porque não é uma issue, é um problema, né, que eu entendo que eu acho que não pode ser descartado, mas eu entendo que tem a questão da justiça de tirar da responsabilidade do SERPRO, mas ainda assim tu tem aí o problema real, que foi, sei lá, ficou 10 minutos, 1 hora, e ficou 1 hora fora e o cliente ficou sem acesso. O cliente também tem, ele consegue pegar esse relatório, obviamente. No relatório que a gente entrega para o cliente, não tem esse percentual real, mas tem a informação de quantos minutos foi aquele evento que foi descartado. Então, assim, a gente não tem o percentual real, que seria se não houvesse o descarte, até porque o que vai ser usado na aferição é o alterado realmente, não é o real. Porque é uma questão de glosa, tem multas, enfim, se não atender. Então, o percentual que realmente é aferido é o alterado. O real não tem porque não existe essa necessidade, tá? Não houve essa necessidade com o cliente. Então a gente não coloca por conta disso. Mas o cliente tem ciência de quantos minutos durou aquele incidente que foi descartado. Ele tem isso no relatório. Porque daí o cliente pode ir para cima do data center, enfim, de quem... Se lá faltou luz, desculpa, mas a responsabilidade do data center é de quem? Do data center que faltou luz lá. Enfim, é do SERPRO ou não? O ateste? Não, o ateste é unilateral, é bilateral, né? O ateste é feito dos dois lados. O SERPRO apresenta o percentual que foi considerado, o cliente pega aquele percentual e dá o aceite. No momento em que o cliente olha, vê, tá, beleza, ele tratou esse aqui, era falha de energia, tudo bem e tal, legal, 99,9, tudo bem, aceito. Ele dá o aceite, devolve para o SERPRO e aí é feito os trâmites de pagamento e tal. Tá? E aí, se tem algum problema, ficou abaixo do SLA, por exemplo, aí o cliente vai aplicar uma multa ao SERPRO, e o SERPRO, se tiver como justificar, ele vai justificar, se não tiver, ele vai pagar a multa. Mas é feito esse acerto dos dois lados. Obrigado. Senhores, obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas para o senhor.